e ele de repente se transforma numa pessoa que eu jamais poderia imaginar que... Olá, minhas amigas e meus amigos icapuienses. Estamos aqui, ao lado da minha mãe Hermínia, vereadora do município de Icapuí, para contar e relatar uma história, a história essa que foi construída na base de muita coragem, de muita perseverança, de uma pessoa que se vendia como uma pessoa muito humilde, uma pessoa de luta, em uma campanha a qual enfrentamos com grandes dificuldades. E nós sabíamos dos desafios. Nós sabíamos que enfrentar uma campanha contra uma prefeitura, contra grandes forças no município de Icapuí seria uma grande missão. Inclusive uma campanha essa que a gente não tinha nem mesmo um partido. Partido esse que foi dado com o compromisso do nosso líder, Domingos Filho, do PSD, a qual presidida hoje no município de Icapuí pela minha mãe, vereadora Hermínia, o partido do PSD. Conseguimos o partido, fomos à luta, conseguimos a vitória, ser eleito prefeito e vice-prefeito desse município. E ao assumirmos, no decorrer dessa gestão, percebemos que nós não tivemos, não fomos permitidos de ter a oportunidade de participar ativamente dessa gestão, de opinar. E os erros estão apostos, está sendo comprovado pela população de Icapuí. Quero deixar claro que nós não compactuamos com tudo que vem acontecendo no nosso município. Todo esse descontrole, desorganização, falta de planejamento. Nós não compactuamos também com nenhum tipo de arrogância, prepotência e falta de respeito, sobretudo com as mulheres do nosso município. Olá, pessoal. Como todos vocês sabem, nós fomos os primeiros a abraçar a candidatura do prefeito. Desde o início, até quando a gente não tinha nem perspectiva de ter uma vitória. Pela própria condição dele, de ele não ter nenhum vereador, de ele não ter partido. E nós ficamos junto deles, ajudamos eles e contribuímos, trabalhamos para que ele chegasse a ser o prefeito de Icapuí. Hoje, numa reunião interna com os vereadores e o prefeito, eu disse que queria expor a minha preocupação sobre a gestão. Eu estava vendo que ele não estava sendo bem avaliado, muitas coisas acontecendo, mau planejamento, e perguntei aos vereadores da base que estavam presentes se eles tinham o mesmo pensamento meu, se eles também concordavam no que eu estava falando. E todos concordaram, disseram para ele que realmente era isso que ele sentia. E nesse momento ele se levantou, transformado, começou a falar coisas, me agredir com palavras. Eu fui agredida assim como uma aliada, como uma vereadora e como mulher. Ele não teve o mínimo respeito de uma pessoa que esteve do lado dele desde o início e que ajudou ele estar onde está hoje. Eu não tenho dúvida da minha importância, da importância da minha família nessa eleição do prefeito. Então, pessoal, eu quero dizer que respeito, humildade é uma coisa que tem que ter, o ser humano tem que ter. Você não pode, principalmente um gestor, ele não pode gerir uma cidade sozinho. Ele tem que ter parceiros, companheiros. E eu, desde o início da gestão, fui propositiva, sempre apoiei ele na Câmara. Então, ele não tem do que falar sobre isso, porque eu sempre estive do lado dele. E ele, de repente, se transforma numa pessoa que eu jamais poderia imaginar que eu ia ouvir aquelas grosserias de uma pessoa que minha família tanto se dedicou e ajudou. Então, pessoal, é muito difícil agora para a gente prosseguir num governo desse. Não porque a gente queira desejar o mal, não. É porque não dá mais. Quando você não tem o respeito, você não pode ficar junto de uma pessoa que não tem respeito de você. Eu torço por Icapuí, eu desejo o crescimento de Icapuí, o bem de Icapuí, mas eu não vou poder mais continuar nessa gestão porque eu fui desrespeitada e eu acho que a nossa família não merece isso. Por tudo que fez por ele, está hoje onde está. E eu quero expressar que a senhora, como mãe, como vereadora, merece o respeito de qualquer pessoa, porque a senhora é pessoa de respeito, tem o respeito da população de Icapuí e estamos juntos, mãe, com qualquer decisão que a senhora tomar, que nós não vamos mais participar desse governo que aí está. Estamos juntos, mãe.